Olá, amigos do canal IGD. Que bom estarmos juntos mais uma quarta-feira. Eu sou o pastor Marlon Guedes, apresentador do programa Família no Altar de Deus. E é muito bom ter você conosco em mais uma quarta-feira, que é o Dia Internacional da Sagrada Família. Fique conosco, Deus certamente te abençoará através desta programação. Olha, hoje, quarta-feira, em todas as nossas igrejas da graça, nós oramos pela família. E aqui no Rio de Janeiro, como aí em São Paulo, com o pastor Jaime e a sua equipe, nós estamos guerreando, batalhando, porque família de Deus é família forte. Olha, daqui a pouquinho falaremos dos nossos endereços, do que Deus vai fazer, do que Deus vai operar nesta quarta-feira em todas as nossas igrejas internacional da graça de Deus. Mas hoje é um programa especial. Programa especial porque eu estou recebendo aqui nos estúdios um novo amigo que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, porque agora nós vamos ter pastores que estão aqui no Rio de Janeiro e nós vamos conhecer vários deles, e eu tive o prazer hoje de conhecer o pastor Osmar Silva, e esse homem já está na obra de Deus há muitos anos e recentemente ele chegou da África em missões, na Igreja da Graça lá na África, e hoje eu recebo o pastor Osmar. Pastor, que bênção ter o senhor por aqui, o senhor é o nosso primeiro convidado aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor Osmar. Pastor Marlon, muito obrigado, mas eu acredito que a honra é minha, já que eu assisti o senhor de um outro ângulo, né? Eu assisti o senhor da igreja ou de casa, e hoje estou tendo o prazer de assistir o senhor, de estar aqui com o senhor para poder abençoar esse irmão, essa família que nos assiste agora. A gente teve várias experiências, né? Nós tivemos várias experiências na África, e durante o programa a gente vai dividir essa experiência. Eu tenho certeza que o senhor amaria fazer um programa desse lá na África. E hoje, quarta-feira, eu acredito que todo pastor que tem uma família, como nós temos, como o senhor tem, eu tenho, o nosso prazer, a nossa vontade é que você que nos assiste agora também tenha a sua família no altar de Deus. Pastor Marlon, eu acredito que Deus me trouxe aqui para aprender com o senhor. A honra é minha. Puxa vida, hein? Que privilégio, né? A gente não tem noção da onde o programa chega, né? Da onde a programação chega, mas é um privilégio nosso, com certeza, pastor Osmar, e o senhor que ficou tanto tempo fora do país, né? Deixou a sua terra, a sua parentela e assumiu. O senhor falava para mim que o missionário R.R. Soares tem um projeto para a África, um investimento para a África, e como ele viu no senhor essa disponibilidade, o senhor trabalhou ao lado do pastor José Maria, que hoje está na cidade de Guarulhos, né, fazendo uma obra maravilhosa ali. E como é que foi essa experiência com a família, de fazer a obra de Deus bem longe da sua pátria? Pastor, a verdade é o seguinte: saudade a gente sente, porque família é tudo. Família é tudo. Aliás, a gente entende assim, que logo após a nossa salvação, a bênção que temos que buscar é a de hoje, família. E trabalhar família na África é um desafio. O que tornou fácil, quero mandar um abraço para o pastor José Maria, um professor, o que tornou fácil foi trabalhar ao lado dele. Na África tem essa coisa de línguas. E por ter muitas línguas, então também tem muita divisão. Se o senhor, por exemplo, o senhor sai de um bairro, vou dar assim como exemplo, de Copacabana para o Leme, o senhor já vai trocar de língua aí. Nossa. Já vai ter um dialeto diferente. Então, o senhor, por exemplo, se o senhor estiver em Johannesburg, vamos dizer assim, o senhor ali vai falar Zulu. O senhor estava me perguntando sobre... Deus ama você em Zulu, como é que é? Nkulunkulu, Watanda, Wena. O Culuculo, Watanda, Wena. Ah, já aprendi. É fácil. Aí eu queria que o senhor tentasse aquele bairro que eu tenho falado, né? Falando com... Ah, aquele ali é um desafio, puxa vida. É um bairro muito fácil de se falar, né? Que é o bairro chamado Q-U-A. Aí repete, Q-U-A. Quá. Quá. Mas tem que ter o barulhinho. Tem que ter. Se não tiver o barulhinho, então não é a letra Q. Mas esse bairro é bacana. Foi a primeira vez que eu vi neve, foi justamente nesse bairro. Foi lá que você viu neve? Foi lá que eu vi neve pela primeira vez. Já o pastor Zé Maria viu neve em Johannesburg. Né?
Tem muita gente que não sabe disso, mas a África do Sul também neva. Puxa, eu não sabia. E quando faz frio de verdade. Puxa vida. Principalmente Johannesburg e Cape Town, e Bloemfontein. Essas três, quando esfria, até nevar, neva. Meu Deus do céu. Eu quero falar para você que nos assiste agora, tudo isso que nós fazemos, pastor, porque nós queremos levar Deus para as pessoas. Essa experiência de deixar os familiares para trás, né? O senhor tem filhos, pastor? 2 filhos. 2 filhos. Imagine o senhor tendo que sair e deixá-los para trás. Por Jesus o senhor faz. Claro. Porque nós queremos que você que nos assiste agora seja abençoado, tenha uma família. O senhor me perguntava dos meus filhos. Isso. Eu só tenho 3. São 2 meninas e um menino. Só que as 2 meninas já me deram 3 netos. Olha aí. E a gente vai embora. Por quê? Porque a gente quer ver o povo tendo Deus em casa, tendo Amém. Deus no coração, tendo uma família próspera, uma família abençoada. Aliás, esse é o nome do nosso programa, né? Família no altar de Deus. Olha, gente, nós vamos tratar de assuntos que certamente vão edificar você e todo o seu lar. Pastor Osmar, hoje nós queremos falar de um tema que eu acho que nós somos, entre aspas, vítimas desse tema. Eu quero falar que todos precisam e merecem uma segunda chance. E nós vemos na Bíblia, né, histórias de pessoas, pastor Osmar, que tiveram uma segunda chance. E eu estava comentando com o senhor fora do ar sobre a história de Filemão e Onésimo. Filemão é uma carta que Paulo escreveu, uma carta que só tem versículos, não tem, é um capítulo com 25 versículos. E a Bíblia fala da história de Filemão, e o Filemão era um senhor rico, e todo senhor rico na época tinha direito a ter escravos em abundância. E Onésimo era um dos seus escravos. E conta a história que Onésimo parece que deu um desfalque para Filemão. O roubou, subtraiu alguma coisa e correu e fugiu. E nessa fuga, pastor Osmar, ele foi parar em Roma. Preso, encontra o apóstolo Paulo, preso por causa do evangelho, por causa da sua devoção ao evangelho. E Paulo leva Onésimo a Cristo. Paulo batiza Onésimo e ele até fala, né, na carta a Filemão que ele gerou Onésimo nas suas prisões. Depois disso, chega o grande dia de Onésimo ser solto e Paulo recomenda que Filemão recebesse Onésimo de volta, que outrora tinha dado um desfalque, mas agora Onésimo seria de grande valia. E o Paulo chegou até colocar sua reputação em risco. Tem um versículo aqui que fala, se, portanto, versículo 17, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, pastor Osmar, todas as pessoas merecem e precisam de uma segunda chance. O Onésimo tinha sido uma pessoa não grata para Filemão, mas isso quando ele não tinha Jesus. Agora que ele tinha Jesus, ele poderia ser uma pessoa muito útil. Nós também recebemos do Senhor uma segunda chance. E nós queremos falar isso para o público de casa hoje. O quanto é importante esta pessoa entender que ela também pode dar para alguém uma segunda chance. Nós estamos aqui hoje para dizer que todos merecem uma segunda chance. Pastor Osmar, nós temos na Bíblia inúmeros casos de pessoas que receberam uma segunda chance e a importância de se dar essa segunda chance. É verdade, pastor Marlon. Enquanto nós falávamos sobre, um pouco antes do programa, eu pensava no próprio Marcos, porque ele também um dia, talvez pânico, medo, fez com que ele se separasse do Paulo, ou Saulo. Mas um dia o Saulo reconheceu que o Marcos merecia uma segunda oportunidade. E nós temos visto isso, não precisamos nem ir muito longe, é só olhar para nós. Verdade. Se Deus não tivesse nos dado uma chance, uma segunda chance, eu já nem diria segunda, quantas chances Deus já nos deu. Você que nos assiste agora, hoje, Deus está te dando uma chance, pastor Marlon, porque se essa pessoa está nos assistindo agora,
Não é mais uma chance que Deus está dando para essa pessoa se levantar e vir buscar pela família, de dar mais uma chance a um familiar? Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou na igreja lutar pela minha família, porque eles não querem nada com Jesus. Não, não é por aí. Se você não der uma segunda chance para o seu familiar, como que Deus vai nos dar uma segunda chance, pastor Mário? As pessoas, pastor Osmar, não podem ser tratadas como coisas. Exato. Coisas, antigamente mesmo, porque hoje em dia as pessoas não fazem isso. Antigamente, vamos supor, quebrava-se um guarda-chuva. Aí levava-se para consertar e se dava uma segunda chance. Hoje em dia, quebra o guarda-chuva, a pessoa joga fora. Hoje em dia está assim. As pessoas estão cada dia mais assim, tratando as coisas como descartáveis. E o ser humano não é descartável. O ser humano não pode ser jamais descartado. Toda pessoa, por mais difícil, por mais complicada que ela possa ser, ela precisa e merece uma segunda chance. Esse Onésimo, o nome dele significa útil, mas ele não tinha sido útil para Filemão quando deu o desfalque. Só que Paulo agora devolve um Onésimo diferente para Filemão. O Filemão não estava mais recebendo o mesmo. O Paulo agora estava recebendo, dando a Filemão um homem convertido, um homem restaurado, assim como todas as pessoas que quando tiveram um encontro com Deus, assim como o próprio Saulo teve um encontro com Deus e mudou da água para o vinho, ele viu que isso podia acontecer com o Onésimo também, pastor. Exatamente. Eu creio que o Paulo, sendo um homem que recebeu uma segunda chance, pastor, ele se sentiu na obrigação de também dar essa segunda chance. É nessa hora que a gente pensa naquela mulher que foi pega em flagrante adultério, quando ela recebeu uma segunda chance de vida, porque ela já estava a um passo da morte. Não tinha outro jeito para ela. As pessoas aprenderam justamente para poder apedrejar. Queriam apedrejar ela. Para matá-la, pensando que estavam fazendo uma coisa boa. Só que a coisa boa de Deus chama-se segunda chance, pastor. Chama-se a segunda chance, né? Misericórdia. Aliás, quando a Bíblia fala desse ministério do Senhor Jesus, que é uma segunda chance, a Bíblia não usa a palavra segunda chance, mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus veio para manifestar a vontade do Deus Pai. E a vontade do Deus Pai é exatamente essa: tenha mais uma chance. O senhor já pensou se Deus tirasse a segunda chance da humanidade? Não tinha um de pé nesse planeta, pastor. Foi o caso do dilúvio, né? Quando Deus decidiu destruir toda a humanidade e ele poupou a Noé, poupou toda a família de Noé, né, pastor Osmar? E depois começou-se tudo de novo, porque Noé andava com Deus, e aí Deus criou o arco, que o pessoal usa hoje para outras finalidades, mas o arco, que é o arco-íris, nada mais é do que a lembrança de que nunca mais a terra ficará debaixo d'água. Deus estava dando ali para a humanidade uma segunda chance. E a humanidade naquela época estava totalmente corrompida, pastor Osmar. Totalmente. E isso me remete, pastor, aos Jogos Olímpicos agora, da Paralimpíada. Por quê? Eu estava assistindo um rapaz que tinha perdido uma das pernas num acidente, e ele falou que depois que perdeu uma das pernas, ele passou 3 anos isolado. Até que ele falou, mas peraí, eu perdi a perna, não a vida. Ou seja, eu tive uma segunda chance. E hoje ele é um atleta. Então, esse momento agora de Paralimpíada é também um momento para a gente refletir como tem segunda chance. Né? Quantas pessoas não sobrevivem a um acidente, a uma tragédia, e outros até sobrevivem à segunda chance que Deus está dando. E por que nós estamos falando isso? Talvez você está nos assistindo agora, trancado num quartinho aí, deprimido, pensando até em tirar a sua própria vida. Mas se você está assistindo esse programa, pastor, é a segunda chance. Esse título veio, sabe, direto do trono de Deus. Glória a Deus. Eu fico até emocionado por discutir um tema que, para nós, no caso para mim, é propício. Se Deus não desse a segunda chance, como Ele está dando para você, como deu para mim, tem dado para nós,
nós não estaríamos aqui para contar a história. Olha, nós falamos isso porque foi tudo muito rápido, né, o nosso encontro aqui, mas isso para nós, porque Deus já tinha desenhado tudo. Deus já tinha preparado tudo, né, pastor Osmar? Deus trabalha nos bastidores. Exato. Quem diria que nós iríamos nos encontrar aqui? Não é? Você que um dia estava tão distante de nós, né? Mas a coisa é linda. E você que está aí, talvez, sendo rigoroso demais consigo mesmo. Porque tem pessoas, pastor Osmar, que elas até creem no perdão de Deus. Ah, Deus, eu creio que Deus me perdoa. Mas ela não se perdoa. Não. Ela carrega uma culpa, ela carrega, né, esse peso, essa sobrecarga que Jesus disse que promete aliviar, porque a pessoa, às vezes, o diabo vem, acusa, tal, e a pessoa se culpa. Mas eu não podia ter caído, eu não podia. Ela sabe que Deus a perdoou, mas tem pessoas que não se perdoam, pastor Osmar. E ela fica lembrando a Deus de algo que ele já falou em Salmos. Não existe mais. Que ele não lembra mais dos pecados. Então, se ele que é Deus não lembra mais dos nossos pecados, para que trazer a memória dele? Para que trazer à memória algo que o próprio Deus diz, dos vossos pecados não me lembrarei mais? O senhor comentou da mulher pega em flagrante de adultério. Ela está até aqui no meu esboço também. E essa mulher, ela foi pega em adultério, mas toda vez que eu leio isso, pastor Osmar, eu fico pensando, mas ela estava adulterando com quem? Com um vento? Cadê o cidadão? Porque só trouxeram a mulher. E a lei, pastor Osmar, a lei dizia que eram os dois que tinham que ser apedrejados. A gente vê ali uma parcialidade, né? Exato. De só querer julgar a mulher. O homem escapou, tal. Eu até, Deus me perdoe falar, mas eu acho que era até alguém conhecido. E eles devem ter falado, escapa, nós vamos punir ela, tal. E aí, quando Jesus vê, Jesus conhece o coração, né, do homem, Jesus falou, tá bom, vocês querem apedrejar? Então faz o seguinte, ó, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí, pastor Osmar, como é que foi? Eu gostei muito eu também tenho isso comigo. Quem foi o dito cujo? Pois é, cadê o cidadão? O cidadão desapareceu. Por isso que eu gosto muito de uma interpretação que eu ouvi, que alguns teólogos acreditam, que quando Jesus abaixou para escrever no chão, porque a Bíblia diz que ele abaixou e ficou escrevendo, dizem que tem essa interpretação que ele estava escrevendo o pecado de cada um deles que veio trazendo a mulher. E tanto é que eles tiveram que insistir. O que o senhor diz? A lei manda fazer isso, a lei manda fazer aquilo. Me parece que eles foram andando para ver o que ele estava escrevendo. Aí, quando eles olharam assim, epa, aí foi chamando o outro, ei, teu nome está bem ali no chão. Você já imaginou? Você querendo apedrejar uma pessoa e o seu pecado está ali estampado. Quer dizer, não dá. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que são mais ou menos assim da minha idade, tinham dizer que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros, né? Então foi o que aconteceu. Quando Jesus falou, então atira a primeira pedra. Quantas pedras atingiram essa mulher? Pois é, porque a grande diferença, pastor Osmar, é que ela foi pega. Mas tinha gente ali que queria apedrejá-la, que, olha, era pior do que ela. Com certeza. Mas a grande diferença era o quê? A grande diferença é que ela tinha sido pega e, olha, graças a Deus, hoje podemos falar assim que ela foi descoberta. Por quê? Porque depois disso, pastor Osmar, ela recebe uma segunda chance. E isso, eu não quero que você que esteja em casa pense que nós apoiamos o pecado. Não, nós apoiamos a segunda chance. E se você jogar fora essa segunda chance, ela não jogou fora. Tanto nós não apoiamos que nós fazemos o que Jesus falou para ela. Vá e não peque mais. Ou seja, abraça essa segunda chance. E nós acreditamos que é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de nós. Deus deu para ela e está dando para você também. Não que Deus apoie o seu pecado. O pecado, na verdade, separa a gente de Deus. Para isso, tem a segunda chance, porque Deus sabe que essa criatura que Ele criou, depois de ter dado ouvido à voz do diabo, passou a ser falha. Não foi assim que Deus nos criou. Por isso Ele criou a segunda chance.
No meu entender, pastor Marlon, Deus criou a segunda chance exatamente a partir dali. O homem é falho. Com certeza. E por isso que Jesus estava escrevendo na areia, porque ele poderia estar esculpindo numa rocha. Já pensou? E aí, para apagar isso? Porque na areia é mais fácil apagar. Passa água, né? Assim, talvez os pecados que você fica aí se culpando, se condenando, foi escrito na areia. Ó. Lembra que Jesus falou que a casa, quando é construída na areia, ela cai? Porque a areia não tem fundamento firme para sustentar uma casa? Então, Jesus estava escrevendo na areia, pastor Osmar, o senhor estava falando, estava pensando. Por quê? Porque é mais fácil para apagar. Porque Deus não tem, ele não fica catalogando os seus erros. Exato. É como se você pecasse, fala, Osmar, mas de novo você fez isso? A Bíblia diz que quando a gente se arrepende, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, não tem catálogo. Não tem. Foi apagado. Somos justificados. Ou seja, não devemos nada para o diabo. Ele não pode mais nos acusar. Isso daí é um trunfo na mão de quem crê em Jesus. O diabo, ele perde as forças quando alguém abraça essa segunda chance, e como o senhor tinha falado antes, tem pessoas que não se perdoam. Quer dizer, não está se perdoando, você está jogando fora a segunda chance que Deus está te dando. Porque se tivesse morrido no pecado, aí não adiantaria nem esse programa. Porque não teria como fazer um programa, fazer uma oração, fazer uma reza, nada ia adiantar. Mas, quando você se perdoa, porque Deus te perdoou, e é interessante, pastor Marlon, talvez a pessoa pergunte assim, mas como é que eu posso saber se eu fui perdoado ou não? A paz. A paz que vem no seu coração é a confirmação que Deus não tem nada contra a pessoa. Com certeza. E olha, da forma que você recebeu, você tem que aprender a dar. Se fomos perdoados, está na hora de nós exercitarmos o perdão. Talvez eu estou falando com pessoas, com maridos, que estão precisando dar a segunda chance para a esposa. Alguns são tão implacáveis, né, que não, se errar comigo, erra uma vez só. Você já pensou se Deus fosse assim com você? Esposas que talvez estão já até contatando um advogado por causa de uma traição, mas há o amor, há um sentimento. Você está ferida, claro, traição é uma coisa terrível, ela cria fortes traumas, mas se você crê, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restaurar sua família. Olha quanta coisa você vai abrir mão por causa do orgulho, porque não me passa para trás duas vezes, e talvez foi uma fraqueza, não justificando o pecado. Mas, pastor Osmar, tem muitas pessoas que receberam, como Paulo recebeu, naquela visão em Damasco, na estrada de Damasco, e ele sentiu a obrigação de dar uma segunda chance porque ele recebeu. Quando a gente recebe, a gente tem a obrigação de dar. Exatamente, pastor. O senhor está falando, o Espírito Santo realmente está usando o senhor para despertar a gente. Enquanto o senhor vai falando, o Espírito Santo vai nos despertando. A esposa talvez não quer perdoar o marido. O marido talvez não quer perdoar a esposa. Mas quantas vezes os pais perdoam os filhos? Por que os filhos nunca deixam de ser filhos? Mas o marido deixa de ser marido. A esposa deixa de ser esposa. Por quê? Será que não teríamos que dar essa segunda chance? Nós damos chance para os filhos. Quantas vezes os seus filhos ainda vão lhe desobedecer? Sim. Quantas vezes nós desobedecemos os nossos pais? E a gente não deixou de ser filho por isso. O senhor vê como é que a coisa é profunda. Marido deixa de ser marido, esposa deixa de ser esposa, porque um não dá a segunda chance para o outro. É o perdão, né, pastor? O perdão. Mas você dá um perdão para os seus filhos, você não muda, você nunca vai deixar de ser mãe, você nunca vai deixar de ser pai. Seus filhos fazendo ou não algo errado, te desobedecendo ou não, você não vai chegar para eles e falar, a partir de agora eu não sou mais seu pai. A partir de agora eu não sou mais sua mãe. Não existe. Jamais. Jamais. Jamais isso vai acontecer. O perdão, gente, o perdão praticamente é o resultado dessa segunda chance. É o motivo, é a motivação da segunda chance, é o perdão. E, pastor Osmar, está tão bom. Eu ficaria aqui horas e horas falando com o senhor, mas pelo tempo está na hora de a gente orar e abençoar essa pessoa que está em casa. E eu quero pedir a sua ajuda, o seu auxílio. Nós vamos abençoar os nossos telespectadores. É uma breve oração
E talvez você aí do outro lado está precisando de uma segunda chance. E Deus está disposto a te dar essa segunda chance. Você vai juntar a sua mão com a nossa, eu vou pedir para o pastor Osmar começar e eu vou complementar essa oração, porque a Bíblia diz que 1 põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000. Receba essa bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos unindo a nossa fé para abençoar o lar de cada um que nos assiste agora. Pai, se alguma coisa está impedindo esta pessoa de perdoar, dê a ela o dom do perdão. Eu sei, Espírito Santo, que só o Senhor pode fazer essa obra. Então eu oro para que o Senhor venha arrancar pela raiz o mal que está consumindo esta pessoa, que não está conseguindo dar uma segunda chance. Pai, ajuda esse que nos assiste, ajuda esse que pede para o Senhor dar esse dom do perdão para que ela dê uma segunda chance a alguém, em nome de Jesus. Pai, unindo a minha fé com a fé do teu servo, eu quero abençoar estas pessoas que estão sintonizadas nesta programação. Pessoas que talvez estão com lágrimas nos olhos dizendo obrigado, Senhor. Eu recebo a segunda chance. Pessoas, meu Pai, que estão recebendo força para perdoar aqueles que lhe oferiram. Pai, em nome de Jesus, que haja restauração de casamentos, de famílias, e assim sendo, o teu nome seja glorificado. Pai, como ministro da tua palavra, eu mando uma bênção para cada lar, para cada casamento, para cada relacionamento. Restaura, Senhor, cura. Nós quebramos o poder do diabo sobre a sua família. Nós quebramos o poder do inferno sobre o seu lar e nós exigimos todo o mal. Sai dessa casa, solte essa família em nome de Jesus. Pai, abençoa agora o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, a tudo e a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, eu espero que o senhor tenha uma segunda chance e vamos ter uma próxima chance de falarmos novamente da palavra de Deus. Foi muito bom receber o senhor aqui, foi muito edificante para mim e para o meu público e eu tenho a certeza que Deus vai se manifestar. Eu queria que o senhor deixasse um grande abraço para a sua família, né? Eu sei que o senhor agora está por aqui no Rio de Janeiro, em stand-by, aguardando só uma ordem maior, né? Isso. E eu queria que o senhor mandasse um abraço para sua esposa, para os seus filhos, o senhor que é um cara família também e está aí empenhado na obra de Deus. Mando sim, eu mando um beijão para minha esposa, Dona Marli, a Liliane, que é a primogênita, a Ingrid, que é a do meio, e o Osmar Júnior, que é o mais novo. Tem o Júnior. Tem o Júnior. Tem o Júnior. O Júnior ainda não tem filho, está terminando a faculdade. Isso aí. Né? Aí já vai vir o quarto neto. Meu Deus. Mas vamos pular essa parte, né? Um beijo grande para você. E deixa eu falar para você que hoje, quarta-feira, eu vou estar junto com o pastor Josias Cruz, se o senhor me permite. Opa! Aqui, Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Nós vamos estar juntos o dia todo para atender você. São 3 horários. Eu quero ver você na casa de Deus, hoje, quarta-feira, buscando pela sua família. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença. Que Deus abençoe o senhor, os seus caminhos. E certamente teremos outras chances de estarmos juntos aqui. Deus abençoe o senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Pessoal, hoje, quarta-feira, em todas as nossas igrejas internacional da graça de Deus, nós oramos pela família. O pastor Osmar falou aqui da Taquara, na Estrada dos Bandeirantes 1000. Olha, pastor Jaime de Amorim Campos, aí em São Paulo, com a sua equipe de fé, na Avenida São João, 791, ainda hoje, às 14, às 17 e às 19h30, aqui na nossa sede estadual no Rio de Janeiro. Pastor Rogério Postigo te aguarda aqui na Praça Armando Cruz, número 120, de frente ao viaduto Negrão de Lima. Aqui, olha, cultos 9 da manhã, 14 e às 19 horas, orando pela sua família. Agora, eu, pastor Marlon Guedes, eu te espero em Curicica. Atenção, Curicica, atenção, Jacarepaguá. Eu quero convidar todo o Rio de Janeiro para estar comigo nesta quarta-feira. Eu me encontro na Estrada dos Bandeirantes, 4.998, de frente com o BRT Curicica, que é um sistema de transporte rápido aqui no Rio de Janeiro. Eu estou bem de frente com a estação Curicica.
venham de todas as partes. Eu quero ter o privilégio de orar e abençoar a sua família. Eu faço cultos todas as quartas-feiras, 7 da manhã, 9 da manhã, 2 da tarde e às 19h30. E eu quero orar e abençoar a sua família, tá bom? O nosso programa vai chegando ao fim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar. E lembre-se, eu e você, na graça de Deus, para sempre. Tchau. Deus te abençoe.